um café, a gente volta para o segundo momento aqui, né? Já está conosco aqui o escritor Efigênio Moura, autor do livro Cício de Luzia, que é obra de referência do vestibular da UFPB, né? Ele é radialista, trabalha com marketing e escritor. Com vocês agora, Efigênio Moura, que vai falar sobre a obra Cício de Luzia. Ele vai falar, né? Depois a gente vai abrir para as perguntas, dúvidas, interrogações e então qualquer coisa você vai anotando aí, escrevendo aí que é obra para vestibular, referência. No final a gente faz as interrogações necessárias. À vontade, professor. Boa tarde, eu vou começar lendo um trecho do Cício de Luzia. Aí Cício contou para Luzia, porque no Cariri nós temos aquela história de contar, aquela facilidade de contar a história, isso faz parte da nossa cultura. E aí Cício contou a seguinte história: Tiana, após uma semana dessa, era quarta-feira, já era meio-dia, quando estava voltando da lida, Sabida, a minha cachorra, acuou um bicho. Um bicho que pela zoada de Sabida era feroz, pelo acuamento da danada, até pensei que fosse uma tusa dessa qualidade de animal. Voltei 3 passos largos, Sabida se atirou na frente, procurei um cheiro na rodagem e só tinha xerinho. Eu lá, com os olhos esbugalhados, Sabida se metendo no meio do mato, fazendo barulho. Para onde eu me virasse, o medo virava também. Vixe Maria, e arrepiei todinho. E Sabida acuando, e o que fim achei um cacete. Segurei com força e gritei mais alto ainda, mais alto relativo de Sabida: quem tá aí? Sabida se calou. Eu disse de novo, mais brava ainda: quem tá aí? Um sossego da gota. Aí, Tiana, Sabida sentiu chegante e se danou no meio do mato. Parecia um calango cego da gota sem parar um tempo só, e eu que não soubesse, esperei do outro lado da rodagem. Aí lá vem Sabida, com um socó pendurado na boca, e aí um teju, um fiote de preá e um rabo de peba. Aí Tiana diz: oxe, Cício, isso é uma boca ou um bornal? Esse é um trecho do livro Cício de Luzia. É um livro que conta a história de um amor possível de um vaqueiro, Cício, pela filha do patrão, Luzia. Eu preparei para vocês alguns slides. Antes do primeiro slide é a opinião do professor Ricardo, lá da UFPB, sobre o livro. Por favor. Cício de Luzia. Por que Cício de Luzia? Cício de Luzia é uma ficção. Eu não conheço o Cício de Luzia, não houve na minha vida nenhum Cício de Luzia. E o nome apareceu como parecia poder aparecer Zé de Benito ou Antônio de Zefa. Então surgiu o Cício de Luzia. Talvez pela facilidade do poema do título é que esse nome chegou. Então esse é o título, Cício de Luzia, com uma escolha aleatória. Essa escolha não tem nenhum fundamento real. Esse é Cício. O livro é de Cício, não é de Luzia. Cício é o personagem principal. Luzia só tem Cício na história, mas o livro é de Cício. Então Cício é aquele vaqueiro que sofreu os efeitos da seca, que sofreu crescendo sozinho e que agora procura o amor, que é o amor de Luzia. Luzia, que é a filha de Zevando e de Dona Judite. Lá está Luzia, que cresceu mimada, mas cresceu na lida, cresceu na fazenda e cresceu com seus afazeres. Eu sou Efigênio Moura, eu sou natural de Monteiro, eu sou paraibano, eu já trabalhei aqui em Santa Luzia, aqui eu já fiz a Vale FM com muito prazer, trabalhei com o Padre Nestor, com Batistinha, com muita gente boa, com o Padirã, ou com o Madirã, não sei. E aí, hoje eu trabalho na UFPB, esse é o meu segundo trabalho, Cício de Luzia. Meu terceiro trabalho, Santana do Congo, está saindo daqui para o mês de agosto, saindo pelo selo Latos. O selo Latos é um selo da Universidade Estadual da Paraíba, que pertence à editora da universidade. Esse selo foi feito próprio para o autor paraibano. É uma forma que a UFPB encontrou de valorizar e de divulgar a literatura paraibana. Bom, o livro, depois que a gente leu, eu estava conversando agora na sala dos professores,
Mas antes, deixa eu só ler essa parte aqui. Essa parte aqui, gente, é para mostrar que o livro não tem a intenção de ensinar ninguém a falar errado ou ninguém a escrever errado. Isso faz parte da oralidade do nosso povo. Talvez vocês que conhecem o Matuto, o verdadeiro Beria dos Sírios, vê que ele fala assim. Alguns de nós falamos assim ainda. Então isso aqui, esse trecho do Cício, é para mostrar que a oralidade do nosso povo é muito presente dentro da nossa vida. Quando eu botava as obrigações, apesar de ter um restinho de dia, nós subterrâneo o brilho do sol, para modo ver a bichinha na caçada da arca da casa dela. Ok? Então isso é só um alerta que o livro não tem a intenção de ensinar ninguém a falar errado, e muito menos de escrever errado. O livro é do gênero regionalismo. Os professores de vocês vão tratar mais a fundo desse tema. E Cisto e Luzia é um romance regionalista. Bom, quando a gente está escrevendo o livro, a gente não liga para a estética, para a rima, para a poesia, não liga para nada. A gente só liga a escrever a história, pegar o começo da história e desviando até o final, de uma forma em que a história não se perca e que vocês, lendo a história, também não se percam da história. Depois de ela pronta, aí você fala, rapaz, eu fiz isso, fiz. Então, eu dividi o livro, já para facilitar para vocês que vão fazer vestibular, em 6 contextos. O primeiro contexto, o socioeconômico. O segundo contexto, o geográfico. O terceiro contexto, o cultural. O quarto, social. O quinto, religioso. E o último, eu guardei o relacionamento. Eu vou agora, rapidamente, com a ajuda do livro, falar sobre cada contexto. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Se não, a gente pode fazer uma apurada tudo lá no final da feira. Combinado? Então, vamos lá. O socioeconômico. Eu vejo esses capítulos Vengança de Jucá, Bodega de Gamenon, O Rapacoco e Feixe de Agave, são os capítulos que mais falam sobre o contexto econômico, socioeconômico. Aquilo que nós tínhamos de forte na nossa economia nos anos 70, porque o livro é ambientado nos anos 70, tem como cenário o Cariri paraibano, especificamente as cidades de Monteiro, de Camalaú, de Isabelê e a Fazenda Macaxeira, onde dá todo o trampo. Vengança de Jucá, esse capítulo, você sabe o que é Vengança de Jucá? Não, né? Ok. Vengança de Jucá como se fosse uma tábua. Jucá é uma planta. E aí, a vengança de Jucá é uma tira que tira mais ou menos essa grossura, e ele fica envergando, como se fosse um vergalhão. E aí eles chamam vengança de Jucá. Isso aqui do lombo do caboclo todo, só que é uma maravilha. Vengança de Jucá fala da lavoura, do arroz, do feijão, do milho. Já a Bodega de Gamenon é hoje o mercado da gente. Isso antigamente era no nosso supermercado, chamava-se bodega. O Rapacoco fala das coisas do milho da terra. E o Feixe de Agave, ele fala da economia dos anos 70, do sisal, onde nós éramos, a Paraíba era muito forte nesse tempo com o sisal. Eu vou tirar o óculos, eu vou ficar nesse tiro o óculos e boto o óculos, porque a minha visão é pouca para longe. O capítulo que eu falo sobre o Feixe de Agave é o seguinte: o agave era uma das fontes de renda da Fazenda Macaxeira. Cício era também ali um exímio trabalhador, conhecedor de tudo do agave, acompanhava desde o plantio até a colheita cerca de 3 anos depois. Cício era o cortador, o enfeixador, o cambiteiro, o puxador, o fibreiro, o bagaceiro e fazia até a lavagem das fibras quando havia tempo. Veja só, no agave existe uma máquina chamada a paraibana, que muitos de nós perdeu as mãos. Eu já tive várias pessoas chamadas cotós que perdeu a mão nessa que colocar a fibra do agave e não puxar a máquina, não puxava a mão. Essa máquina hoje está mais proibida. Ela é conhecida como uma paraibana pelo tanto de agave que nós tínhamos aqui na época. Eu escolhi aqui um diálogo muito interessante de Zé Vando, pai de Luzia, com Cício, porque como agora nós tínhamos muitos problemas econômicos, a dificuldade era grande, e a fazenda passava por uma dificuldade enorme. E aí Zé Vando chegou e disse para Cício: Cício, olha, nós estamos passando dificuldade da moléstia, pedimos dinheiro para os bancos, se apetemos, e não vai dar para lhe pagar mais não. Então, você está livre, feito um passarinho para perfurar outro canto para trabalhar.
E aí Cisso ouviu com atenção, levantou-se, foi até o pote, pegou uma caneca com água, tomou um gole e ofereceu ao patrão. Zé Wando recebeu a caneca, tomou outro gole e aí Cisso falou: seu Zé, quem ajuntou nós foi Deus e o padrinho Cisso Romão Batista. O senhor é um patrão muito bom, não se importa de beber do meu sobejo. Apoio, fique sabendo que nunca fiz trato com dinheiro para a moda de estar aqui. É do meu querer, só sair de sua fazenda para a cova que me espera. Então, vamos trabalhar, se preocupe não. E quando tiver preá e amor, rolinho, a cacimba com um tiquinho d'água, eu não morro nem de fome e nem de sede e também não morro de queda de rir. Mas você está aqui, seu Zé, a minha primeira morte é de saudade. Vocês vão perceber que no decorrer do livro, por mais contextos que tenham, ele vai estar ligado a Luzia e a Cisso em qualquer maneira. O livro ele tem 36 capítulos, são rápidos. São capítulos que você pode pegar do 25º, depois pega o segundo e você vai estar dentro da história. Ele tem uma sequência lógica, não aquela sequência absoluta, com exceção do 35º e 36º, que é justamente o final. Então, esse é o contexto socioeconômico, aquele que nós passamos nos anos 70, que eu vi, que eu percebi no livro e que eu trouxe para vocês. Eu vou tomar uma lapada d'água. O que é? Água. Está aqui. O que é água? Vou aqui dar conta de água, viu? E diz que isso aqui é ruim. Eu nunca vi na classe essa vez. Uma vez eu estava na casa do namorado, eu veio fazendo com vocês, estava frouxo. Quando eu peguei, você imagina como foi. O contexto geográfico. E aí nós temos o Tangerino, os capítulos do Tangerino, Chico Romão e Santana e um catingueiro. Esse contexto geográfico é quando eu apresento o Cariri, que tem muito a ver com o sertão, em sua paisagem. Deixa eu ler aqui o tiquinho de quem, meu Deus do céu? Peraí, viu? Bom. Um tangerino. Esse nome tangerino é muito comum no Cariri, que é aquela pessoa que tange o boi, que tange as ovelhas, que tange o bode. E o capítulo, o contexto geográfico, começa da seguinte forma: nessa vida siciliana, ele era mais incrustado numa caatinga medonha, repleta de cinzas e verdes fugidios, pátria que amava e conhecia. Nas mãos dele uma alavanca preta e cruel, nas mãos de Deus, sua sina de homem se realizando, de homens com coração certo, de homem com destino lusiano, tocos de juremas pretas aos montes. Esse cenário de toco de Jurema é muito peculiar também ao nosso sertão. Aliás, quando você sai de Várzea em direção ao grande Rio Grande do Norte, você vê o que tem de toco de Jurema. A desertificação cobrindo por ali, você vê o quanto é perene a questão de tocos de Jurema. Ela estava ali, eu nem vi. Eu quando a Joana casou, a gente chegou agora, foi. Esse é o contexto geográfico. O livro todo ele fala sobre o pé de avelóis, ele fala sobre a cacimba, os barreiros. Então o contexto geográfico, a visão geográfica do livro, que é o cenário da Paraíba, está ali dentro. E quando vocês falarem sobre o Cariri, há uma diferença muito pequena entre Cariri e sertão. É o solo. Tá? O nosso solo, o solo do Cariri, ele é mais raso. Já o solo do sertão ele é mais profundo, por isso que ele retém mais água. Chove 200 léguas de chuva no Cariri e você enche um açude. E aqui chove menos de uma légua e você enche 200 açudes. Então essa é a diferença gritante de Cariri e sertão. E também tem um clima, né? Aqui é seco sempre. Lá é seco e frio, frio e seco. Vamos ao próximo contexto. O contexto cultural tem muito a ver com cada um de nós. Arupemba, o capítulo da Arupemba, que é Urupemba, né? Que é aquela peneira de palha, né? Às vezes do próprio milho, às vezes de coco, às vezes de outra palmeira. O algodão doce, gente, quem já comeu algodão doce, quem não comeu algodão doce aqui, não levanta a mão. Peguei, já foi? Então, e aí, como a história tem a ver com os dois, o algodão doce fala do amor de Cisso, que desprega com aquele pauzinho que desprega ali, aquele pauzinho como se fosse uma resistência
quando o açúcar pega na borda daquele negócio que a gente tem a impressão que nunca é levado, mas é bom, né? A gente acha que nunca lavaram aqui, mas é gostoso só que chega a bactéria que está ali, acho que fortalece o açúcar. E aí é como o amor de Cício. O amor de Cício está ali e para ele chegar nela ele tem que despregar, sair do lugar comum, trocar de roupa, como a gente diz. A visita de Marco Aurélio é um grande poeta que nós temos aqui na Paraíba. É de Pernambuco, mas essa falha a gente resolve porque ele está morando na Paraíba. Nós tínhamos antigamente, nós não tínhamos o Shopping Center, nós não tínhamos a novela, a Globo com o Salve Jorge, mas nós tínhamos Marcos de Aurélio, nós tínhamos os poetas que chegavam nos oitão da casa com suas violas, suas conversas, e aí desfilavam, passavam até a exorbitância das horas, por exemplo, iam até 9 horas da noite. Né? Até 9 horas da noite, depois todo mundo dormia, se recolhia, e aí eles contavam histórias. A visita de Marco Aurélio, no livro, traz isso. E nesse contar de história, que era como se fosse eu aqui falando para vocês, aí ficava Cício e Dom Luzia, alisando a cabeça de Cício, né? Ela comentou, e aí acontecia muita coisa. São os nossos violeiros de hoje em dia, só que o Marco Aurélio não corria, os poetas da época não corria a sacolinha, não corria a cuia. Os violeiros sim, porque é profissão. É uma cultura. A cultura da poesia indo ao lugar onde está o povo. Vou deixar de dar padroeira para o final. A cacimba. Gente, a cacimba era o ponto de encontro, era como se fosse a lanchonete da escola. Né? Na hora do lanche, na hora do recreio, quando todo mundo se encontrava em torno da cacimba, na hora de ajuntar água, e aí contava a sua própria judia. Isso é cultural no Cariri. Essa questão do Zé Vânia e Dona Judita é interessante porque tem algumas pessoas aqui que já estão me identificando com ela, a senhora professora, estão me identificando, cada vez que eu dei uma coisa, ela disse, era bebo, era assim. E a senhora, sim, a senhora. E aí é o seguinte, Zé Vânia e Dona Judita, quando Dona Judita ficou grávida, antigamente, a ultrassom nossas eram 2 almofadas. Você pegava a almofada, né, e colocava embaixo dela um garfo e uma faca. Aliás, uma colher e um garfo. Era a nossa ultrassom. E se a mulher, senta aqui, mulher. E a mulher sentava, se fosse em cima da almofada que fosse um garfo, era homem. Nunca acertava, mas ninguém nunca deixava fazer. Era sempre assim. Não, vamos fazer adivinhação, porque a adivinhação vai ser coisa. Outra coisa interessante também é dias de lua. Esse dia de lua, cadê? Saiu? Não, mas é porque isso aqui eu preciso contar que eu estou passando. A tal da TPI. Pense numa molecha dos cachorros. Eu já paguei tanto, faz um mês que eu estou embaixo de cacete. Então veja só. Dias de lua fala justamente sobre esses dias. Se isso, o matutão que era, não entendia, né? Esses dias que a mulher tem naturalmente. E aí eu faço uma alusão à lua. Né? Por ser mulher, a lua tem suas faces. Tem dia que luzia, tem dias de lua. Mas a parte cultural disso é que existia conversas, existia, como é que eu digo? Eles criavam situações interessantes. Por exemplo, a mulher que estivesse doente, tá? Se você tivesse uma pereba, lascou-se. Não cura mais nunca. É uma frase que passa. Olha, o caso era tão, chegava tão extremo, que se você viesse 2 homens descendo, caminhando, uma mulher doente, se chamava, né, professor? Uma mulher doente passasse por aí, 1, 2 dias se lascava morria. E aí, então, isso é cultural. Era cultural. Não, mas a questão da TPM é porque o título começa com a TPM para até chegar nessas conversas da menstruação da mulher. A questão do encontro. Esse capítulo do encontro é interessante porque eu trago elementos do hoje e coloco no ontem, numa década de 70, que eu acho que para mim é uma das décadas mais românticas, apesar da ditadura militar. Que nós não tínhamos Sarney naquela época, né? Foi depois, nós não tínhamos Renan Calheiros, foi depois da sessão. Bom, então o encontro ele conta a história do rádio. O que é que nós tínhamos de interessante na época? O rádio. O rádio é que faz o encontro.
Então, nesse capítulo do encontro está Luzia e aquelas brincadeiras que nós tínhamos de infância. O seu rei mandou dizer que... Pois bem, né? Luzia está com a boca aí mesmo, deixa eu mexer. E aí, o seu rei mandou dizer que Luzia fazia isso. Luzia sem sono, ficava fazendo malabarismo nas sombras, no candeeiro e tal. O seu rei mandou dizer que trouxesse Cisco para aqui. E Cisco, do outro lado, exatamente naquele mesmo momento, no outro lado da macaxeira, ouvindo o rádio, e uma música de uma cavalcante desfilando na Rádio Cardeal, lá de Arco Verde, que Monteiro não tinha rádio à época, e ficava na mesma hora, os dois divagando, devaneando. Eu guardei para vocês aqui um trecho do capítulo do Dia da Padroeira. A festa de Santa Luzia aqui é uma das festas mais bonitas que eu já vi. Eu passei essa festa aqui 13 de dezembro. E aí tem uma coisa bacana que eu acho de festa de padroeira, que é, além dos encontros e desencontros, é justamente aquela que tem um ponto crítico na festa da Nascença. Há uma calçada, e aqui deve ter as barracas, e entre as barracas é aquele pessoal que assa carne, caça frango, aquelas coxinhas de frango, e aí tem também aquela situação das salsichas, das linguiças, e aquele fumaceiro infeliz no meio do muro, né? E todo mundo perfumado, e todo mundo no mesmo lugar. No outro lado a calçada está vazia. Oxi, não, apesar de ninguém sai do canto. Não sei se aqui em Patos era assim, não teve assim. O dia da padroeira, você se preparava para tomar de perfume e outro de fumaça de linguiça no meio da rua. E ele queria arrumar namorado. Deixa eu ver se eu pegar um trecho aqui dessa parte. Tem uma parte que é muito engraçada, que é a parte do locutor. Como eu disse que todo mundo passava, eu sou locutor também, fui locutor. Pela difusora, aqui no locutor anunciava: e o próximo postar sonoro vai para aquela menina que tem um beijo no coxo de goiaba, que está trajando um vestido florado com babadinho de cambraia. Atenção, moça, ouça essa cantiga linda de morrer. E aí Luzia enrubesceu e prestou atenção na música que saía pelo difusor do parque. Eu não pensei que fosse proibido. E aí tem a música, o trecho da música de Rangel Júnior, na letra, a letra de Rangel Júnior, cantada por Santana. E essa questão do locutor, ela tinha cada desencontro da gota serena. Eu estou tentando buscar aqui, além, claro, das disputas que tinha dos meninos da rua com os meninos da cidade, da zona rural, dos sítios. O locutor diz: essa cantiga, um arquém trajando camisa tergal azul natier e a calça escura que nem uma parede de jabuticaba, oferece para Divanira, filha de Pedro Boca de Suvela, e mandou dizer que está esperando ela lá naquele canto vizinho à casa de Brasil. Só se ouviu o corre-corre da Gota Serena. Foi, lembrou? E aí nesse momento, só se viu um corre-corre danado, e um homem com as vestes escritas chegava afobado na cabine que era feita de flanges. Ele dizia: tá belo o locutor da mulher dos cachorros. Agora todo mundo vai saber do encontro, o pai dela vai me lascar. Diz: falsa aí disso, falsa. E não diga o nome do pai dela não, condenado. O locutor assombrado pegava o microfone e fazia: atenção, peitinho em boca de suvela. De maneira não é só via não, viu? É outra. E aí ele saiu. Isso aí era muito comum. Gente, eu sou de Teletubbies pra cá, mas o mamãe me contava isso. Entendeu? Então essa é a parte cultural que eu vi no livro. Vocês vão encontrar outras coisas aqui e seria bom que vocês identificassem isso também. Beleza? Deixa eu tomar água. A parte social é aquela parte onde existe a aproximação dos amigos, onde os amigos estão sempre juntos, sempre farreando, sempre tirando gozação com o outro.
Onde a família está junto, onde o encontro com a família se chega, onde a família é fortalecida, essa é a parte social. E tem rolinha maquiada. Rolinha maquiada é hoje o nosso Twitter, né? Rolinha maquiada é hoje o nosso Facebook, só com outras situações. Rolinha maquiada, eu vou lhe entregar, ela a manicure da região. E manicure guarda um segredo da mulher das cachorras, né? Pequeno segredo bem guardado, a manicure sabe. Então esses capítulos, Rolinha maquiada, fala sobre a manicure, a presença da manicure na vida social da gente. Jesuína é uma homenagem à empregada doméstica que hoje tem que ter carteira assinada, né, para ficar desempregada, para botar renda na justiça. Então, Jesuína era como se fosse uma empregada doméstica que envelheceu, e envelhecida foi que ficou com a família. E ela passa a ser parte da família. Toco, Pitoco e Catoco, Dilermando, Rolando e Orlando são os 3 filhos do Galego Galdino. E esse capítulo é muito interessante porque é quando eles chegam na fazenda Macaxeira e Galego Galdino recolhe a família que estava deixando deles. Então esse é o reencontro com a família. Toco, Pitoco e Catoco ficava mais fácil o pessoal falar do que Dilermando, Orlando e Rolando. O bezerro fujão, essa parte social, é quando o Galego Galdino vai ensinar a função de ser vaqueiro para o filho, questão da hereditariedade. E Tiana é a tia de Cício, muito sozinho o tempo todo. Então Cício encontra a tia dele, Manferi Camalau, e consegue trazê-la para morar com eles. A festa do grupinho é a parte social que mais gente tem, porque é num casamento. Eu não sei ninguém. Tem um festa de casamento, então os convidados estão lá, todos os personagens estão juntos, é como se fosse o final de novela, sabe? Aquela coisa maravilhosa, então está todo mundo lá. Essa é a parte social do livro. E o trecho que eu escolhi para vocês está aqui. O regional, a literatura regional, principalmente o regionalismo nordestino, ele tem que ter um cachorro na história, né? E aí nós temos do mestre Ariano a cachorra, né, de Volta Compadecida, nós temos Baleia de Graciliano e temos Sabida de Cício Luzia. E o comentário, quando o Cício encontrou Sabida, é grande na Macaxeira. Os habilidades. Rapaz, Cício arrumou uma cachorra. Acaba vai. É uma cachorra, pensa numa cachorra arretada, só falta cozinhar para ir. Pensa no bicho Sabida. Aí disse, sério. Aí ela pega até lambou. Disse, agora tá. Lambou qualquer cachorro pega, o capaz está voando. Você está gordo, pois é, só arrematar aquela pacoa na hora. É aquela história. O cachorro na literatura e na zona rural, ele é mais fiel que certas pessoas. Ele tem mais serventia do que o cachorro da zona urbana é malandro, né? O cachorro da zona urbana sente, espera cair o osso, né? Então fica lá no pé da mesa de bar, sabe que vai sobrar alguma coisa, às vezes sobra um chute, mas ele volta, né? Tem sempre uma cadelinha que dá uma piscada para ele, mas na zona rural não. Se ele não pegar um calão bonito, não piscar. Por isso que ele se afeiçoa mais ao dono. O aspecto religioso. Também no regionalismo, o aspecto religioso é bastante acentuado. Na nossa região, no sertão, no Cariri, de Alagoas, pegando boa parte de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, se você não tiver uma pessoa chamada Cícero ou uma homenagem a Padre Cícero, você não tem religiosidade, né? E aí nós temos Santa Luzia como prova. Não fosse tão religioso o nosso povo, nós não seríamos Santa Luzia. Talvez fôssemos em Iaiú, não sei, né? Mas somos Santa Luzia. Somos Sonomede, aqui próximo, né? Alguém de Sonomede aqui? Eu morei em Sonomede, gente, eu morei em Sonomede, mas aquele perto, né? Então. E aí nós temos esses capítulos que falam sobre o religioso. O ofertório, a casa de Cício, quando eu descrevo a casa de Cício, dentro da casa de Cício, tem a oração de Padre Cícero,
que é o único santo que não é santo, é verdade. Nós temos um catingueiro e nós temos o Havia Mulher. Havia Mulher que está ligeiro, mulher, vem ligeiro, não tem pressa. Uma característica do catingueiro, também encontrada no sertanejo, é o medo do mal-assombro. Todo mundo tem medo de mal-assombro, inclusive meio-dia. Aliás, tem uma história das horas mortas, não sei se você já ouviu falar. Essas horas mortas, ela acontece ao meio-dia e às 18 horas. Quem conta esse direitinho é Omar. Omar conta essa história da catingueira. A questão das horas mortas é que de meio-dia ninguém faz praticamente nada. É aí onde as almas, né, o mal-assombro, ficam à vontade para circular. E tem um bicho chamado Jassanã, um passarinho. Já viu o Jassanã? Jassanã é um pássaro acorento, como acorento é também a acauã. Eu trouxe esse trecho aqui para vocês. Primeiro, Cício vinha caminhando, e aí ele viu na beira do barqueiro rachado de resto de águas e cheio de sabor comprometido uma Jassanã. Valeu, meu padrinho Francisco com Mão Batista. Com 2 dedos, um em cada mão, se juntando em forma de cruz, Cício, todo arrepiado, tentou gritar. Mirando a Jassanã, ele disse: Virgem Maria, passarinho acorrente, carregue sua tristeza para longe de Deus e de Luzia. Eu lhe desconjuro, passarinho mal assombrado. A boi de volta, molestado, com o destino que é só teu. E aí a Jassanã voltou. O homem catingueiro, o homem sertanejo, tangerino de sonhos, ele caminha com medo, ele nunca vê. Veja que ele sempre carrega um cacetinho com ele. Não entendo, porque você pegar uma nação com um cacetinho, mas ele acredita que aquele vai salvar. Quantas e quantas cruzes na beira das estradas, as pessoas param e rezam um Pai Nosso, uma Ave Maria e um salve. Para quem ninguém sabe, por que ninguém sabe, mas ele sente que aquilo ali botou uma couraça. Né? Por ser livre, por ser muito livre, o catingueiro, ele só tem medo desse tal de maço. Essa é a parte religiosa que eu contei no livro. Relacionamento. O livro todo é de relacionamentos. Esses são alguns capítulos que eu consegui, porque se eu fosse para colocar, colocaria todos os 36 capítulos. É a parte do relacionamento dos dois. O livro é uma ode ao amor, é uma declaração de amor. Cadê ela? Tá vendo? Ficou tudo imaginando. Então serve para ela. E Rima da Cancela, o cenário ciúme, essa parte do cenário ciúme é interessante. Tem Sabida, que apesar de ser uma cachorra, é uma declaração de amor que ele tem para o animal. Coivara, o cheiro de elogio, meio tijolo, você sabe o que é meio tijolo de goiaba, né? Pouca gente, bom, deixa eu explicar para vocês. No Cariri nós temos um doce de goiaba, uma barra, mais ou menos desse tamanho, grossa, e muito doce, mais doce que açúcar. E aí eles colocam um corante de goiaba, aqueles que sucam, botam corante de goiaba, e aí pega do umbu, que nós fazemos um usado, ele pega, transforma em doce, e vira esse tijolo. Ninguém consegue comer um tijolo só, então sempre compra esse meio tijolo de goiaba. E Rima da Pedra, que é um trecho que eu fiz para vocês, quando ela tem porque o livro ele tem muito monólogos. Esses monólogos interiores, sabe, essas passagens que eles conversam muito, e aí eu tenho que fazer uma mensagem, narração do monólogo, para que eles se sintam em casa. Eu vou ler uma parte, um trecho dessa parte do relacionamento, que é onde Luzia, que está apaixonada, sempre apaixonada, ela está em cima de uma pedra, observando alguma coisa, e ela começa a falar e diz o seguinte: mas aonde está meu querer, que toda noitinha bebe mais eu? Noitão, nas seca, nas cancela, aonde está meu querer boliçoso, dessa natureza de querer, que queima feito brasa, que aferreia meu juízo, que vem atrapalhando meus afazeres, derrubando os bule, as latas d'água, os comer, esquecendo de varrer o terreiro, deixando o leite escorrer todo na panela já fervido, e entende dormir direito dessa qualidade de querer, eu queria agora, mas eu. E ela diz depois do encontro, que era tudo que eu queria, era outro e pronto.
depois de um fim da labuta, lá pelas horas das Ave Maria, quando dá conta ele vem, traz um cheiro da fazenda, traz também por riba dele um olhar de saudade. Naquela bendita hora, na porta da tapera, eu também espio a lua que prateia o roçado, os pedimbu e os mocó, que prateia a vontade de Deus e dele, que perto os peitos da gente, que os corações dão sarto, que os dois se estremecem, a luz se formando, apadrinhando o nosso amor. Eita, que visagem! O livro é um romance. Por ser romance, seria interessante que houvesse poesia. Então, há poesia no livro. Quem lê o livro, eu acho que se apaixona. A professora Joana é apaixonada por alguém, professora Joana? Professora Joana, estamos em amigos, entre amigos. Então, o livro é uma paixão. Tá? Eu acho que eu devo ter ajudado vocês, falei pouco, mas eu acho que foi necessário para que vocês conheçam o livro, que vocês estudem bastante ele. É a primeira vez que nós temos um romance regionalista paraibano no vestibular do UEPB, e a última, que para nós não teremos o vestibular do UEPB, será através do SISU, do Enem, não sei. E quer dizer, vocês que acabou isso aí, gente. Acabou. Ele não está acreditando, não. Passa o negócio aí para você ver. A rede acabou. Para finalizar, eu trouxe essa para cá. Vou tomar as caixinhas que eu dei pro moleque. Eu trouxe essa frase para vocês. Somar-se aos que fazem uma cultura boa é sempre um desafio, pois a sociedade de consumo mediatizada mistificou boa parte da população. O mestre Ariano Suassuna. Então, gente, leiam mais. Tá? Não esqueçam porque o Facebook, o Twitter acabou, mas a segunda parte começa agora. A partir de agora, vocês podem fazer cada um 5 perguntas, ao preço de R$1 cada uma. Quanto? Pode. Está certo. Então, pronto, pessoal. É isso que eu quero dizer. A parte, vamos dizer, a parte que eu tenho era essa aqui. Mas se vocês quiserem ter alguma dúvida de como foi feito, o que eu acho aqui com relação ao livro, eu estou à discussão de vocês. Nós só temos esse microfone, temos outro. Pronto. Alguma pergunta, pessoal? O personagem Sírio, ele é um personagem fictício ou real? Se real, quem foi a inspiração? Obrigado, professor. Depois que eu acabei, é ficção. Depois que eu concluí o livro Cício de Luzia, eu já conheci 3 Cícios de Luzia. Um em Monteiro, Cício era filho, e a mãe Luzia. Um em Cuité, Cício era amante, Luzia outra amante. E um em Campina Grande, onde Cício era o amante e Luzia era o amante também. Não pode hoje em dia, né? Então era mas é ficção. O nome surgiu, como eu falei para você, eu achei o nome muito poético, uma rima fácil, até porque Chico Bezerra, que fez o prefácio do livro, Chico Bezerra é um cearense de Juazeiro, radicado em Pernambuco. Ele é quem faz os melhores forrós para Serra, as letras românticas para Serra, quem faz é com o Chico Bezerra. Chico fez o prefácio. E aí Chico fez uma música para esse livro chamado Romance de Cício e Luzia, uma opereta matuta, gravado por Xangai e Bia Marinho. Inclusive está por aí, em algum canto aí. E aí, quando o Chico viu que veio a poesia, o nome ele saiu naturalmente. Não houve uma escolha, mas depois eu gostei do nome. Mas é ficção. E compadre? Você fala aí uma cachorra. Essa personagem, ela tem um personagem para um Tem. Você ela traz passagens e emoções, a própria Valera, ela é vigente, porque não é retratado esse amor do cachorro, todo esse outro. Quero que ele é um companheiro. Companheiro, O capítulo de Sabida, para mim, foi um dos capítulos mais emocionantes de fazer, porque quebrou a solidão de Cício.
Cício vinha caminhando e de repente ele ouviu um barulho e pensou que fosse um guará, e lá no certo Mucari nós tínhamos isso, lobo-guará. Né? E ele pensou que fosse um guará e ele começou a temer, de repente ele viu a cachorra chegando, já amojada já grávida, gestante, né? E aí ele passou a cuidar dela. Então, o papel dela foi tão fundamental para ele que ele passou a sentir a necessidade de outras pessoas para dividir o amor que ele tinha com Sabida. E sempre que ele conversava com Sabida, ele botava a luzinha no meio. Tanto é que ele, quando se encontrou com Tiana, ele diz a Tiana: você está morando assim? Não, mas eu moro com Sabida. Você é nome de gente, você é nome de cachorro? Então, e aí vai. Então ela quebrou, era muito, muito fiel. Aquela história do cachorro da zona rural, né? O cachorro que. Mas eu acho muito forte a presença do animal doméstico, não é só cachorro. O animal, por exemplo, tenho um casal de calopsita. E acho bacana porque eles cantam o hino campinense, que é uma maravilha. Olá, pessoal. Eles terminaram. Eita, o livro está aqui, olha. Eles terminaram juntos, só pergunta, o livro está aqui. Você vai ler o livro, viu? Tem um para solteiro aqui. Não, mas é uma história de um amor possível. Tá? Uma história de um amor possível. Eu já vi muita gente sofrendo de amor. Eu já vi muita situação complicada de namorado. Eu acho que já escreveram demais sobre as coisas que acontecem. E eu acho que o amor precisa de um final feliz. Vai ter um final feliz. Você se inspirou em alguém que você conhece para fazer algum dos personagens? Dos personagens não, mas de situações sim. Cício e Luzia, eles nasceram. Mas alguns capítulos, por exemplo, Dias de Lua, foi aquela situação lá da TPM que vocês têm. E eu queria saber uma coisa: vocês quando estão no TPM, vocês miram na pessoa que mais gosta. Por quê? Nós se lascamos, vai gostei. Então, esse capítulo sim teve outras situações. Às vezes eu passava e vi uma cruz na estrada. Tem um capítulo que fala sobre a cruz. Mas eles mesmos não. Já diferente de outros livros. Por exemplo, Santana do Bom, que é o meu próximo livro, ele tem um personagem que é focado em cima do nativo de Gêmeos. E aí eu pego isso na internet mesmo. Como é nativo de Gêmeos, aquele que faz isso aqui, então. Mas não há uma pessoa que possa. Você vai ser Luzia, você é minha Luzia, eu sou o seu Cício quando eu existir. Não tem. Assim, quando eu estou em processo de criação, eu me afasto desse tipo de literatura, que eu adoro. Eu me afasto de G.C. Quirino, eu me afasto de Raquel Queiroz, me afasto de Fernando Guimarães, porque eu tenho medo que haja uma interferência. Então, de repente eu posso trazer um trecho de Reobaldo e colocar aqui, um trecho de Fabiano e colocar aqui. Né? Mas não. Mas eu os tenho como um marco, como iluso. Tanto Graciliano, quanto Zé Américo, Zé Cavalcante, daqui de Virapuna, Horácio Nobre, Horácio Almeida, lá de Cacimba de Dentro, Zelito Nunes da Prata, são autores paraibãos que eu gosto muito. Pronto. Como foi que o livro foi escolhido para fazer parte do vestibular do UFPB? Eu recebi um e-mail da Convest dizendo que meus dois livros, o Eita Gota e o Santana, o Cício de Luzia, estavam sendo observados para o vestibular. Era a segunda vez que acontecia isso. O ano passado também aconteceu e não foi escolhido. E aí, certo dia, recebi, eu achava até que fosse o Eita Gota. O Eita Gota é uma comédia. Ele começa em João Pessoa e termina em Monteiro. A história de um veraneio, o pessoal paga uma promessa em João Pessoa e volta, só que é irregular. O motorista, a verandeira e as mercadorias não vão nela. Então, eles vêm por dentro e saem cortando a Paraíba por outro lado da Paraíba que ninguém muito fala. E aí, esse livro até está na sua terceira edição. Eu achava que fosse esse livro. E a surpresa que foi Cício, porque Cício ele é mais visceral. Quando vocês lerem Cício, vocês de Luzia, vão perceber que ele está mais incrustado dentro do Cariri, dentro da nossa região. Então, eu não sei como foi feita a escolha, né?
mas eu sei que foi uma surpresa muito grande quando ele apareceu, principalmente por ser Cício de Luzia. Deixa eu ler aqui para vocês, já que ninguém está fazendo nada mesmo. O trecho aqui de Tiana. A chegada de Tiana iria facilitar a vida de Cício. E ele encontra Cício, ele encontra: vença Tiana, Deus te deu muita alegria, paz e juízo. É Cício? É eu mesmo, Tiana. A senhora vai bem? Como Deus quer, mandou na pá aqui em Riba, mas não tem jeito de sossegar, mas eu nem chique. Sim, pessoal, tem um glossário aqui no livro, tá? Tem algumas palavras só tem no Cariri, começa chique mesmo. Mas Tiana, neste tempo que a senhora estava boazinha, não era não, mas estou vendo isso lavando. Poxa, Tiana, e a senhora morando sozinha, agora que nasceu o seu Passo Paulo? Meu filho, mas quando fica velho pelejando pelos campos, meu filho está na macaxeira de Zevando. Poxa, Tiana, fala assim, não. Não sinto, estou sim, Tiana. Desde que vai morrer, porque sai da casa da senhora que estou lá direto. Sozinho, e não arranjou o casal ainda não. Casei nada, Tiana. Tu mora sozinho no meio daquele mato, Não, Tiana, mora eu e Sabida. Queria Sabida, minha cachorra. E se ela não me animar? Aí ela disse: pensa uma cachorra Sabida, parece inteligente. Mas Tiana, cadê tia socorrinha? Coca da Itaperuá, paga que sua cor, só tem um buraco e a catinga. O livro eu não sei como é que eu consegui, mas ele transita, sabe, suavemente entre o romance e a comédia, né? É característico isso do Caririzeiro. Ele ficar qualquer coisa, quando ele se vê em apuros, ele joga uma piada, sabe, ele joga uma anedota, ele compra fiado, faz qualquer coisa. É a sua vez, professor? Olha, se eu ficar em pé, eu fico nervoso. Eu sou nervoso. Bom. O livro ele tem eu expliquei aquela questão da oralidade, né? Que o livro não tem intenção de ensinar ninguém a falar errado. Ninguém, pelo contrário. A intenção do livro é manter a nossa cultura. Sim, é cultura. Nosso falar é cultural. O homem do campo ele precisa ter o seu espaço, ele precisa ter as suas manias respeitadas. Os velhos precisam disso, nós precisamos disso. Então o livro retrata o que está na zona rural, o que está em Vargas, o que está aqui na rua mais distante do centro da cidade de Santa Luzia. No dia a dia, você escuta essas palavras, você escuta o sertanejo, o caririzeiro falar dessa forma. O livro não tem a intenção de ensinar ninguém a falar errado. O livro é leve porque fala de um romance, é mais leve ainda porque fala das culturas da região, e ele é bastante suave porque ele transita, como eu falei agora há pouco, com muita liberdade entre a comédia e o romantismo. Mas eu não tenho a intenção, nem pretensão, nem ousadia de querer ensinar ninguém a falar errado. É porque a professora Joana, as outras professoras jamais deixariam vocês falarem errado. Não é mesmo? É mesmo. Quem é a professora? Quem é a professora? A professora já está falando do livro romântico. Quem é? Diga aí. Você não viu o menino mãe? Sim, sim. Tem algum personagem aí que torna-se é seu? Sim. Tem vários. Jesuína é aquela pessoa que era empregada doméstica, que agora tem carteira assinada e vai botar gente na justiça por causa desse, né? Porque não, também passou, vai pagar não. Bom, ela é uma dessas pessoas. Judite, a esposa de Zé Vando, é uma tia minha, que eu já desencarnou, e é uma pessoa que é o meu xodó. E aí tem mais pessoas também. Por exemplo, o da Agamenon não existiu. Muitos personagens reais, que não os titulares, vamos colocar dessa forma, que não se seduzia, são reais. E o Cavalcante é real, Rangel Júnior, nosso reitor da UFPB, é real, Tião é real, Zé Vando não é real, imagina.
Eu pego, porque a dificuldade, professora, é você arrumar um nome para botar nos personagens. Você tem um monte de personagens. Por exemplo, eu tenho um próximo personagem chamado Robin Fly. Porque eu tentei, hoje não encontrei. O artista do próximo livro vai se chamar assim, Cassie Jones. Né? E aí a gente tenta, mas não consegue. Gente, eu acho que esse silêncio é uma declaração de amor, sabia? Porque vocês ficam olhando assim, porra, aquele cara não vai acabar de jeito nenhum. Eu doido para lanchar. Não é aquela discussão, pessoal. O sorteio, né? Vamos lá. Professor, para quem está fazendo o sorteio, eu posso lançar o livro? Eu ia fazer um lançamento do livro. Como é, professora? Ah, eu fiz o número, né? Você tem quanto? 185? Ah, bom, tá certo. Professora Jana. 200? É exatamente isso que eu preciso fazer. Esse livro ele não está à venda em nenhum outro canto que não seja hoje aqui. Esse livro ele custa R$30, mas por conta do vestibular, por ser uma escola que é parceira da Universidade Estadual da Paraíba, esse livro custa R$20, passou a ser R$20, tá? Quem não tiver condições de comprar o livro, e eu sei que todo mundo tem R$20 para, pode baixar gratuitamente na internet, certo? Isso é um acordo que eu fiz com a Universidade Estadual da Paraíba, porque o interesse é que o livro circule. A mercantilização do livro só vai ajudar o autor a lançar o outro. Só isso. Se vocês quiserem que eu morra, tudo bem, eu morro. Mas, se vocês comprarem, vai ajudar. Não é um apelo, é só uma situação. O livro vai estar aqui somente hoje. Aquela que cuida da parte financeira está lá fora. Então, Paula está lá fora, pode... Se não quiser, acesse o site do vestibular, da Conveste, e vocês vão ter acesso, pode baixar o livro em PDF gratuitamente, tá bom? E aqui no livro, aqui está nos meus contatos, se vocês tiverem qualquer dúvida que eu possa tirar sobre o livro, vocês passam me dizendo, olha, eu sou aluno do Padre Jerônimo, e aí você tira a sua dúvida online sempre que eu puder, tá bom? É só olhar a página do livro, aí o número 1 vai ficar complicado. Se eu abrir a página do livro, vê qual é o outro número do seu celular, por favor. Os dois outros números que ligaram para você no seu celular, os três outros. Os três outros números que ligaram para você no celular. Você recebeu a ligação. Achou até aqui, hein? Pronto, tá aqui, ó. Olha, de 1 a 200, pronto. Vamos lá? Enquanto ele está autografando aqui, gostaram do momento? Sim! Podemos repetir? Outra oportunidade? Muito bem.
Pessoal, especialmente para Jerônimo, mas também a gente está aqui com uma plateia de fora. A biblioteca está ficando com 5 livros. Se o aluno quiser folhear mesmo, o livro está aqui. E eu também quero agradecer a participação dos professores, né, do evento, ao Efigênio, né? Efigênio Moura, e dizer que o momento foi só de enriquecimento de conhecimento, né? Enriqueceu o conhecimento com relação à literatura, a linguagem regionalista está muito presente, né? E a gente só quer agradecer o autor do livro e que vamos ficar com esse acervo aqui para todos os alunos que prestar. Vai ser controlado na biblioteca, mas que vocês tenham acesso, tá certo? Obrigada. Pessoal, vamos assim agradecer, né, os inscritores aqui. A última vez que bati palma desse jeito, eu paguei R$64. Então, eu sou obrigado, eu pé. Obrigado. Obrigado pelo livro. Obrigado a vocês. Estudem. Passem bem na vida. Viu? Vão sair de quando eu estou falando, né? Vai indo embora. Sabe o que?